Hoje, quinta-feira, vamos aqui de Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 14. Capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Estamos hoje no capítulo 14, o item 8, parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? Lembrando que semana passada a gente falava aqui sobre a frase de Cristo, né, que surpreende a todos quando ele diz: quem é minha mãe? Pergunta, né, indaga, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A gente falava então que na verdade ele com aquela fala dele, ele não queria ser rústico, né, o indivíduo o cara que pregou toda a vida o amor, pregou a caridade, pregou o respeito ao pai e à mãe. Ele não iria trazer essas palavras se não tivesse um motivo, né, um motivo real. E aí o motivo real, a gente falou no evangelho passado, que era exatamente estabelecer essa diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Daí a missão do pai, a missão da mãe, a missão da família, no modo geral, é exatamente cultivar, né? Cultivar aquele ser que nasce ali indefeso, nasce ainda, digamos assim, aparentemente sem experiência alguma, um papel em branco para ser preenchido, só que não, né? A gente sabe que quando a criança nasce, o espírito reencarna naquela família ali, ele já tem um passado, né? Um passado, digamos assim, de vidas, de muitas vidas e com certeza muitas experiências já, e ele então vem para cá com o véu do esquecimento para se recompor, para continuar a sua trajetória, né? Continuar a sua trajetória espiritual. Então o pai vai lhe dar a condição de ter esse corpo, né? O filho, a filha, e ele precisa regar, né? Tem no livro Ação e Reação, tem uma metáfora muito bacana, né? Metáfora show de bola desse livro Ação e Reação, né? De André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele traz uma metáfora da planta, né? Da laranjeira, que a semente da laranjeira caiu num solo áspero, no solo inóspito, infértil. Então aquela planta ali, ela vai crescer ali sobre fortes infortúnios, percalços, e talvez, quiçá, um dia ela consiga dar frutos, mas frutos terríveis, né? Imagine uma criança que cai nesse solo, né? Nesse solo infértil, numa família infértil, e essa criança então ela vai se tornar um adulto, e os frutos que esse adulto produzirá não serão nada bons. Mas imaginemos, né, o André Luiz vai trazer isso pra gente, né? No André Luiz eu acho que é o Silas, né, o Hilário, que vai na sua explicação falar sobre isso. Imaginemos que essa semente de laranjeira caída desse solo infértil, de repente o agricultor, vendo aquele broto ali, ele vai lá e faça o que deve ser feito, né? E regue a planta, trate-a como deve ser tratada. Então aquela planta, ela superará o meio e dará bons frutos. Assim é a criança também, né? Por isso que quando a criança nasce, ela precisa ser cuidada. Milton Nascimento vai falar que é preciso cuidar do broto, e é exatamente isso que o pai e a mãe, que a família deve fazer em torno daquela criança. Lembrando que aquela criança pode estar ali para recuperar dívidas, né, para pagar dívidas que ela deve com a família anteriormente, ou está ali para ser cuidada por alguém que em determinado momento o pai, a mãe ou alguém da família a distratou, jogou fora, né? Deixou-a no limbo da existência, e ela está ali para ser cuidada, para que o pai e a mãe repare aquilo que foi feito na existência anterior. Daí essa questão da existência corporal e espiritual. Muitas vezes, né, as famílias são simpáticas,
Pessoas que nascem na mesma família são espíritos simpáticos, espíritos que já têm um passado bacana, né? Então eles reencarnam ali com o intuito de continuar aquela simpatia, de continuar se, digamos assim, se melhorando. Mas muitas vezes são seres que estão naquela família ali com o intuito de reparar erros do passado e acabam se digladiando, a família acaba, se não cuidarem, né, se não forem cuidadas, se não forem evangelizados os seres daquela família, com certeza pode dar coisa ruim, né? Eu conheço uma família que se percebia que era o cúmulo assim, vamos dizer assim, miscigenação espiritual, né? É, 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 em francês você diria é um albergue espanhol, quer dizer, multicultural ali. E havia naquela família pessoas de todo tipo, né? De todo naipe. Sempre se digladiando. E um dia, né, fatídico, um dos irmãos acabou tirando a vida ao outro irmão, né? Então, ou seja, estavam ali para reparar intrigas do passado e infelizmente não conseguiam, né? Não conseguiram porque não evoluíram o suficientemente aqui nessa existência para reparar, mas com certeza em outras existências terão outra oportunidade, novos momentos terão outra oportunidade de se perdoarem, de se reorganizarem, de se melhorarem e até resolver essa pendência que ficou desta vida atual. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentescos próximos, são os mais frequentes. Espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, infelizmente, né? Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, né? Então, não o Espiritismo em si, mas a pluralidade das existências, a necessidade, né? Ou a possibilidade de se reencarnar para resolver problemas do passado, né? Tem um exemplo muito bacana do livro Emmanuel, né? Do livro há 2000 anos, em que Públio Lentulus, Emmanuel encarnado como Públio Lentulus, o poderoso senador da República Romana, juntamente com sua esposa Lívia, são seres simpaticíssimos, são indivíduos que se atraíram já aqui, casaram-se e são muito, digamos assim, a ligação deles era espiritual, baseada na ternura e no respeito que transcendeu a matéria. Então eles já estavam juntos anteriormente e encarnaram para continuarem juntos. E tinha uma filha, Flávia, que era rebelde, que era totalmente, como é que pode dizer, inóspita, totalmente antipática à família. E embora a família, o Públio e a Flávia fizessem tudo para melhorar-lhe os ímpetos, não conseguiam. E aí depois vai se saber, né? Vai conhecendo o passado de Públio e Flávia, vai se saber que ele, um juiz anteriormente, havia sido muito rústico para com a filha, a teria prejudicado em uma encarnação anterior. Daí ela ter nascido ali naquela família com toda a sua rebeldia, para que os espíritos pudessem finalmente se encontrar, resolver as pendências do passado. Então a relação delas
a relação entre a Flávia, o Públio e a Lívia, ela é meramente corporal e não espiritual. O parentesco dele era corporal. Possivelmente resolvida a querela, em uma outra encarnação, eles voltam juntos para continuar o seu parentesco espiritual. Agradecer a Deus aqui por estar em torno desse evangelho maravilhoso, belíssimo, né, que sempre traz para nós excelentes oportunidades de refletir sobre o que estamos fazendo aqui na vida, com quem estamos lidando, qual é a nossa responsabilidade para com aqueles que estão conosco. Agradecer e pedir a Deus proteção para todos nós, que Deus, a espiritualidade, continue nos abençoando hoje e sempre. Assim seja.